Ok, bom dia, oitavos anos. Nossa aula de hoje é regência verbal, continuação dos conteúdos que nós já estamos estudando sobre transitividade verbal e relação do verbo com seus complementos. Vamos começar então entendendo o que será essa regência verbal. Quando a gente fala de regência, qual o primeiro nome que vem, qual a primeira lembrança, a primeira ideia que vem à mente de vocês, quando vocês ouvem o nome regência? O que é algo que é regido? O que é uma regência? O que vocês lembram aí? Se alguém quiser abrir o microfone, pode. O que é uma regência? Se eu dissesse assim, ó, Antônio é um bom regente, o que vocês acham que Antônio faz? Se eu digo que Antônio é um bom regente, o que vocês acham que Antônio faz? Maria Luísa entende. Maria Luísa é musicista, ela sabe do que eu estou falando. Quando eu digo que ele é um bom regente, ele está envolvido nessa área aí de reger, ou seja, organizar, comandar, controlar, não é isso? Ele é um regente musical, ele controla um grupo de músicos. Então, quando eu digo assim, vamos fazer a regência, vamos reger, organizar. Regência verbal, organização da oração em torno do verbo. Então, o que nós vamos estar estudando a partir de agora é qual é a relação do verbo e os seus complementos verbais. O que a gente chama de regência parte do seguinte princípio: toda vez que eu utilizo um verbo, eu tenho dois elementos dentro de uma oração: o termo regente e o termo regido. Vamos entender o que é isso. A regência verbal, ela vai estabelecer para a gente a relação entre o verbo e o seu complemento. O verbo sempre será chamado para a gente de termo regente. Vamos fazer a grosso modo. O verbo manda, o verbo comanda. O verbo é o nosso elemento principal. Ele é o todo-poderoso na oração. Então, é ele que vai mandar, é ele que vai pôr a ordem na oração. Por isso, ele é o termo regente, forte. Ok? O complemento, ele é o termo regido. Ou seja, ele tem que obedecer o verbo. O verbo manda e o complemento obedece. O complemento vai fazer tudo o que o verbo pedir. Estou explicando dessa forma para vocês entenderem a relação. Por exemplo, ele mora em outra cidade. O verbo aqui é morar. Mas se eu chegasse para vocês e dissesse assim, ó, ele mora. Tá. Onde? Quem mora, mora em algum lugar. Vocês estão vendo como que perde alguma coisa? Como que perde o sentido da oração se não tiver o complemento? Eu digo assim, ó. Ana Júlia disse. Tá, mas ela disse o quê? Quem diz, diz alguma coisa. Então, Ana Júlia disse alguma coisa. Significa que o verbo dizer, ele está exigindo que alguém complemente o seu sentido. Então, o verbo dizer, ele é um verbo, né, um elemento, ele é uma palavra que está regendo, dando a ordem. Qual é a ordem dele? Me complete. Então, Ana Júlia disse a verdade. A verdade é o nosso complemento, que é o nosso termo regido. Portanto, aqui em ele mora em outra cidade, mora é o nosso verbo, termo regente. Em outra cidade é o complemento, termo regido. Isso implica mudança de horário. Tudo que implica alguma coisa. Ou seja, implica o quê? Isso implica o quê? Implicar é no sentido de acarretar, tá, pessoal? Provocar. Quando eu digo assim, seu comportamento implicou sua demissão, ou seja, provocou sua demissão. Então, implicou algo. Então, implicar é o nosso verbo, termo regente. Mudança de horário é o complemento, termo regido. Nós iremos ao passeio. Iremos é o nosso verbo, termo regente. Ao passeio é o nosso complemento, que é o nosso termo regido.
Observem ainda que há uma diferença entre as frases 1 e 3, que estão no mesmo bloco, 1 e 3, e a frase 2. Se nós observarmos, o verbo implicar, que apareceu na frase 2, ele é classificado como um verbo transitivo. Me ajudam aí, quem está lembrando? Ele é um verbo que precisa de complemento, mas nesse caso ele é um verbo transitivo direto. Isso aí, Julie. Por quê? Porque o que implica algo, provoca algo. Complemento sem preposição. Diferente dos verbos mora e nós, que aparecem na primeira e na terceira oração, que pedem preposição no complemento. Quem mora, mora em algum lugar. Então, em é a nossa preposição. E quem vai, vai a algum lugar. Então, esse azinho que apareceu aqui é uma preposição. Quem pode abrir o microfone para a gente aí e relembrar quais são as preposições? Eu pedi para anotar no caderninho ou na apostila. Quem poderia estar me ajudando a abrir o microfone e falar para a gente quais são as preposições? Pode ir, Julie. Pode ficar à vontade. Abre o microfone aí. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, amor. Pode ir. Bom dia, professora. Bom dia. Eu só lembro por causa daquela música. Isso, você vai cantar. Aí é. Não, eu só vou falar. Ah, vai lá. A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, atrás. Ok, isso aí. Se vocês sabem a musiquinha, é mais fácil para guardar. Quem não Eu sabe, decorei, nunca mais. pois é, quem não sabe precisa dar um jeitinho de arrumar uma estratégia aí para estar guardando. Pode repetir, Julie, mais uma vez, bem pausadamente, para os colegas estarem ouvindo, porque nós vamos precisar de todas essas preposições para a aula de hoje. Tá. A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Ok, obrigada, Julie. De nada. Pessoal, olha só, é importantíssimo para quem ainda não anotou, anota aí que vocês precisam ter as preposições no caderno, para quem ainda não decorou, porque é importantíssimo que a gente saiba quais palavrinhas funcionam como preposição. Por quê? Quando a gente analisa essa relação de termo regente com termo regido, ou seja, o verbo que pede o complemento, esse complemento ele pode ou não vir com preposição. E aí, quando você tiver um verbo, por exemplo, quem mora, mora em algum lugar. Então, esse em que aparece aí é a nossa preposição. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse a que aparece aí é a nossa preposição. Então, vocês precisam saber quais são as palavrinhas que funcionam como preposição. E, acima de tudo, qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Saber qual é a preposição certa e se aquele verbo tem ou não necessidade de uma preposição. Então, eu vou repetir a nossa ideia da aula de hoje. Mostrar que o verbo é o nosso regente, o termo que comanda a oração. E que ele tem os termos que obedecem a ele, que são os termos regidos, chamados de complementos verbais, que são os elementos que nós estaremos analisando hoje. Deu para entender a relação entre termo regente e regido? Quem quiser pode anotar aí na sua apostila, ó, verbos, termos regentes, complementos, termos regidos. Certinho? Ok. Outra coisa que a gente precisa lembrar. Basicamente, a gente sabe que eu vou estar analisando o complemento do verbo. Só que eu tenho que estar atento porque não são todos os verbos que possuem a mesma regência. E quando eu coloco um verbo do lado do outro, não quer dizer que a regência vai ser sempre a mesma. Vou voltar só um pouquinho aqui para explicar o que eu estou falando. Observem que morar é um verbo que completa-se com a preposição em.
Observe que o verbo ir é um verbo que completa-se com a preposição a. Ou seja, os elementos que regem esse verbo, os termos regentes, eles são diferentes. Então, quando você faz um tipo de construção, né, um tipo de oração como entrei e saí da sala. Por que eu disse que está errado? Quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Vocês estão vendo como que é diferente? Quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Vocês vão ter que fazer sempre essas perguntinhas para o verbo. Quem come, come algo. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Então, nesse caso, significa que o verbo entrar, ele tem uma regência diferente do verbo sair. Deu para acompanhar e entender por quê? Entrou em algum lugar, saiu de algum lugar. A preposição é diferente. Então, você não pode fazer esse tipo de construção. Entrei e saí da sala. Tem que ser entrei na sala, porque eu entrei em algum lugar, e o na que aparece aqui é a preposição em mais a, e dela, que é a preposição da mais ela, da sala. Então, estejam atentos, porque quando eu analiso a regência do verbo, se eu tiver dois verbos próximos, como aconteceu aqui, entrei e saí, eu tenho que observar que a regência pode ser diferente, certo? Então, não guardem só que a regência é a mesma. Quem depende, depende de algo. Quem gosta, gosta de algo. Nesse caso aqui, coincidiu, porque o verbo pediu o mesmo complemento com a mesma preposição. No caso aqui em cima, não. Mateus, eu acabei de comentar isso aí. A relação entre o verbo e os termos que o completam, que é o nosso complemento verbal, é o que nós estamos analisando na relação de regência. Eu acabei de falar o que você está perguntando ali. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender o conceito de regente e regido? O que nós vamos estar analisando? Que aí, a partir de agora, nós vamos analisar as tabelinhas. Alguma dúvida até aqui? Precisa ficar claro para a gente analisar os verbos. Se está tudo ok, respondam para mim lá que está ok, tá bom? Tudo ok. Só para Maria Luísa tá ok? Ah, João Pedro, ok. Beleza. Então, eu vou dar continuidade aqui e a gente vai passar para a análise dos verbos. Para essa análise dos verbos, eu nem trouxe nada diferente. Peguei a mesma tabelinha que vocês têm aí na página 7, na página 8 do caderno de atividades, para vocês já irem acompanhando aí comigo. Então, você pode pegar o seu marca-texto e ir marcando aí os significados, os sentidos dos verbos. Eu vou explicar um por um do jeito que está aí, seguindo na horizontal, tá bom? A gente vai entender o sentido do verbo, a regência, que é a classificação, e eu vou dar um exemplo. Então, vocês vão acompanhando comigo aí. Alguns verbos possuem mais de um sentido. Por exemplo, quando eu digo comer, ver, o sentido é a mesma coisa. Ver, de visualizar, de enxergar. Comer é a mesma coisa. Mas quando eu uso verbos como agradar, agradar pode ter dois sentidos diferentes. Aspirar pode ter dois sentidos diferentes. Assistir pode ter 4 sentidos diferentes. Significa que nós vamos ter que prestar atenção a partir de agora na construção da oração. Ou seja, o verbo que eu usei quis dizer o quê? Então, acompanhem lá. O primeiro verbo é o verbo agradar. E aí nós temos assim, que o verbo agradar ele tem dois sentidos. Primeiro, ele tem o sentido de fazer carinho, acariciar. Como assim? A moça agradou o cachorro, ou seja, ela carinhou o cachorro, ela agradou, fez um carinho, acariciou. Nesse sentido, quem agrada, agrada alguém.
Quem acaricia, acaricia alguém. Então, o verbo agradar, ele é um verbo transitivo direto. Ouçam mais uma vez. Quem acaricia, acaricia alguém. Então, um exemplo, a moça agradou o cachorro. Então, agradou alguém. O cachorro é o meu complemento verbal. Não tenho preposição, esse é um verbo transitivo direto. Quando eu uso o verbo nesse sentido aqui, ó, ser agradável. Se você usa o verbo no sentido de acarinhar, você pergunta assim, quem acarinha, né? Ou acaricia, acarinhar, de dar carinho, ou acariciar, acaricia alguém, entendeu? O Caio faz a pergunta. Quem dá carinho, quem acaricia ou acarinha, acaricia alguém. Mas quem é agradável a alguém. Quem quer agradar a alguém. Por exemplo, sua sugestão agradou. A quem? Ao professor. Observem que o verbo é o mesmo, é agradar, só que o sentido é outro. Ele não está fazendo carinho no professor, ele está sendo agradável ao professor. Então, nesse caso aqui, agradar é um verbo transitivo indireto, ou seja, você está agradando a alguém. Então, eu tenho o verbo agradar com dois sentidos. Agradar no sentido de fazer carinho, que é o mesmo que acarinhar, né? Então, quem acarinha alguém. A pergunta que o Caio falou ali, ó, são transitividades diferentes, porque eu tenho agora um verbo transitivo direto. Quem é agradável a alguém. Então, agora eu tenho um verbo transitivo indireto. Agradou ao professor. Deu para entender, pessoal, o que nós vamos estar analisando? Eu estou colocando o verbo e mostrando que nós temos ali dois sentidos diferentes para o mesmo verbo. A partir disso aí, eu tenho que fazer a perguntinha para o verbo, que é o que nós fizemos. Quem acarinha a alguém. Quem é agradável, ou o que é agradável a alguém. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Eu vou usar essa mesma lógica para todos os verbos e passando todos os verbos com vocês. Conseguiram acompanhar como será? Não dá para ser mais do que isso, não. Infelizmente, a gente vai fazendo a leitura e interpretando ali, tá bom? Se alguém não entender algum verbo, pede para eu poder retomar. Aqui do lado, a última coluna, ela é uma coluna apenas para mostrar para vocês a ideia do complemento. E nós já até fizemos isso aqui ano passado, que é aquela troca, né? Agradou o cachorro, agradou o. Ele só está mostrando para vocês uma outra forma de escrever, né? Sua sugestão agradou o professor, sua sugestão agradou-lhe. Eu não vou mexer com isso aqui agora, não, porque quando a gente chegar numa aula que a gente for usar os complementos usando os pronomes pessoais oblíquos, eu volto a esse conteúdo aí. Para a aula de hoje, eu quero que vocês entendam os significados dos verbos e as regências que são diferentes. Ok? Então, a última tabelinha eu nem vou ler com vocês, porque é só mostrando uma outra forma de usar o complemento. Vou deixar ela para uma das atividades lá na frente que nós vamos fazer no caderno de atividades, e aí eu retomo essa explicação. O próximo verbo é o verbo assistir. E é interessante porque a gente pensa assim, quem assiste vê e acabou. Só que o verbo assistir, ele tem 4 sentidos diferentes. O verbo assistir pode ser usado em 4 momentos diferentes. E olha só que é mais interessante. Lembram quando a gente estuda transitividade verbal, que eu dizia para vocês assim, o verbo ele transita, ou seja, ele não tem uma classificação fixa. Em alguns momentos ele é transitivo direto, em outros ele é transitivo indireto. Por quê? Porque quando eu digo assim, ó, Carla chegou, vocês entendem a oração. Eu quis afirmar que Carla chegou porque ela estava fora e veio de algum lugar.
Então, ele é um verbo intransitivo. Concordam comigo? Carla chegou, verbo intransitivo. Quem chega, chega. Estava fora e chegou. Mas quando eu digo assim, Carla chegou do Japão. Nesse caso, o verbo transitou. Porque quem chega, chega de algum lugar. Então, agora o do Japão vai funcionar para mim, porque no contexto eu quis dizer que ela chegou de algum lugar. Então, agora o verbo é transitivo indireto. Essa é a ideia que a gente tem de verbos que não possuem transitividade fixa. Depende do contexto, daquilo que eu quero mostrar no momento. E é isso que vai acontecer com o verbo assistir. Então, acompanhem comigo. O verbo assistir ele pode ser transitivo direto, ou seja, pedir um cumprimento sem preposição. Ele pode ser um transitivo indireto, quando o cumprimento tem preposição. Ele pode ser um verbo intransitivo, quando ele não tem complemento ou quando o complemento não é necessário. Vamos lá entender. Primeiro caso do verbo assistir. Alguém está com dificuldade aí? Entrando, saindo, entrando, saindo? Tem alguém que está com dificuldade aí na conexão? Então, vamos lá. Verbo assistir. Primeiro sentido do verbo assistir. Quando o verbo foi usado no sentido de ajudar, auxiliar, socorrer. Talvez vocês nunca ouviram, mas quando eu digo o médico assistiu o doente, é no sentido de socorrer, de dar assistência. Então, existe esse tipo de construção. Ao invés de eu dizer que o médico socorreu o doente, eu digo o médico assistiu o doente. Nesse caso, assistir é no sentido de socorrer. Quem socorre, socorre alguém. Aí faz a perguntinha, quem socorre, socorre alguém. Ou seja, complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Mas eu quero usar o verbo assistir no sentido de ver. Por exemplo, eu assisti ao jogo. Quem assiste, quem vê, vê alguma coisa, não é isso? Presencia a alguma coisa. Então, eu assisti a alguma coisa. Eu assisti ao jogo. Então, assistir agora é um verbo transitivo indireto. Pediu a preposição. Terceiro caso, verbo assistir no direito de pertencer. Por exemplo, esse direito pertence a você. Aí eu digo, esse direito assiste a você. O que pertence, pertence a alguém. Diz respeito a alguém. Então, nesse caso, assistir no sentido de pertencer também é um transitivo indireto, porque pediu a preposição. E o último caso do verbo assistir, que a gente nunca usa, a gente vai achar até estranho, nossa, nem sabia que podia, é o verbo assistir no sentido de morar. Imagine alguém dizendo assim, eu assisto em Cariacica. Ninguém diz isso. Você fala o quê? Eu moro em Cariacica, eu resido em Cariacica. Mas o verbo assistir, ele também pode apresentar o sentido de assistir. Eu assisto em Cariacica. E aí, nesse caso, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Você pode até dizer que você mora em Cariacica, em Vitória, mas você mora, eu moro aqui e acabou. Eu moro aqui, esse é o lugar onde eu moro. Quem mora, mora. É lógico que quem mora, mora em algum lugar, não é isso, gente? Assim como quem chove é a chuva, no caso do verbo ali, quem mora tem que morar em algum lugar. Não precisa de um complemento. Seria uma redundância, vamos dizer assim. É explicação que não faz sentido. Quem mora, mora e acabou. Então, eu posso dizer, eu assisto em Cariacica. Mesmo que soa estranho, mas está correto. Nesse caso, o verbo assistir tem sentido de morar. Então, ele é um verbo intransitivo. O que a gente entendeu em cima do verbo assistir? O verbo é o mesmo, que no caso é assistir. O que eu preciso estar atento? Na construção e na forma como ele apareceu na oração. Um mesmo verbo tem
4 sentidos diferentes. Esses 4 sentidos significa que as regências são diferentes. Como assim, gente? Eu vou fazer, então, na hora de completar, como que eu vou saber? Você vai ter que fazer o seguinte, para você saber qual é a preposição, você vai ter que entender a frase. Tem que prestar mais atenção ao sentido da oração. Por exemplo, o médico assistiu o doente. Qual é esse sentido de assistir? É ver? O médico só chegou lá e ficou vendo o doente? Não. É assistir no sentido de socorrer. Aí você faz mentalmente, ó. Se é assistir no sentido de socorrer, quem socorre, socorre alguém. Opa, transitivo direto. Vamos lá o outro. O médico, ele assistiu ao jogo. Opa, é assistir no sentido de ver. E aí, quem assiste, assiste a alguma coisa. Ok? Vamos lá no outro. Assistir no sentido de... Esse direito assiste a você. Calma aí. É assistir no sentido de pertencer. E aí, o que pertence, pertence a alguém. Já vou te responder, Júlia. Eu assisto em Curitiba. E aí, quando você diz assim, eu moro aqui. Em Curitiba, Júlia, é o nosso adjunto adverbial de lugar. Vocês já estudaram, é complemento extra. Eu moro. Você mora em algum lugar, isso é óbvio. Você não precisa dizer onde. Quando você coloca o onde, porque eu estou te perguntando, onde você mora? Aí o verbo transitou. Ok? Nesse caso, em Curitiba, é adjunto adverbial de lugar. Entendeu, Júlia? Adjunto adverbial de lugar. Sempre que você tiver o verbo assistir no sentido de morar, você vai lembrar aí que você tem um verbo intransitivo. Ok? Então, o verbo assistir, ele é um verbo que possui aí 4 sentidos diferentes. Outro verbo que possui mais de uma regência, verbo aspirar. O verbo aspirar, ele também pode ter 2 sentidos. E aí nós vamos ter ali a ideia de, primeiro, aspirar no sentido de sorver, cheirar, tá bom? Por exemplo, eu aspirei o ar puro da manhã. Nesse caso, quem aspira, quem cheira, cheira alguma coisa, não é isso? Quem sorve, sorve alguma coisa. Quem aspira, aspira algo. Então, aspirar, no sentido de cheirar, ele é transitivo direto. Eu aspirei o ar puro da manhã. Quando eu uso o verbo aspirar, no sentido de desejar, almejar, aí o verbo, ele se transforma num verbo transitivo indireto. Por quê? Quem almeja, almeja a alguma coisa. Quem deseja, deseja a alguma coisa. Por exemplo, aspirei ao cargo de professor. Aspirar não é no sentido de cheirar, é no sentido de desejar. Eu almejo, eu desejo alguma coisa, eu pretendo a alguma coisa. Então, é só prestar atenção no sentido do verbo. Quem cheira, aspira no sentido de cheirar. Quem cheira, cheira algo. Mas quem almeja, almeja a algo, a alguma coisa. Estão acompanhando aí, pessoal? Ok? Beleza. Verbo querer. Vamos lá para o verbo querer. Também tem 2 sentidos. O verbo querer, ele pode estar no sentido de desejar. E aí ele é um verbo transitivo direto. Observem que eu quero algo, no sentido aqui de desejar. Eu quero algo. Por exemplo, quero o computador pronto. Então, transitivo direto, o complemento, o computador, sem preposição. Mas quando querer está no sentido de amar, de estimar, de ter afeto, aí ele pede uma preposição. Eu quero bem a alguém. Eu quero afeto ou ter afeto por alguém. Eu quero estimar a alguém. Eu quero amar a
alguém. Não é assim que a gente diz? Eu quero bem a meus pais. Eu quero amar a alguém. Então, nesse caso, quando querer estiver no sentido de amar, ele é um verbo transitivo indireto. Também é um verbo que tem regência dupla. Outro verbo, visar. Visar é um verbo com regência tripla. Se o assistir tinha 4, visar tem 3. Também tem que prestar atenção. Visar, ele tem sentido de pôr o visto. Como assim? Eu vou visar o cheque, eu vou pôr o visto no cheque. Eu vou levar o meu passaporte para ser visado, né? A gente fala vistado, né? Mas é visado, pôr o visto. Então, eu visei o cheque. Nesse caso, eu assinei o cheque ou eu vi o cheque, visualizei ali, pus o visto no cheque, no passaporte, no que for. Então, assinar ou pôr visto, transitivo direto. Quando está no sentido de mirar, né, de ver e mirar, eu visei o alvo, eu mirei o alvo. Então, visei algo, também é transitivo direto. Agora, quando visar está no sentido de almejar, desejar, pretender, ele é transitivo indireto. Por exemplo, eu visei ao cargo de diretor. Observem que é o mesmo caso do verbo aspirar aqui em cima, vocês viram? Aspirei ao cargo de diretor. Almejou a alguma coisa. Visei ao cargo de diretor. Visou a alguma coisa. Então, toda vez que eu usar um verbo no sentido de visar, de almejar, aspirar, significa que ele será um verbo transitivo indireto. Pessoal, pergunta até aqui. Como eu disse para vocês, aqui é só prestando atenção mesmo, porque a gente tem que ir mais ou menos guardando isso aí. É uma matéria um pouquinho enjoadinha, tem que ter bastante atenção, porque a gente vai trabalhar com os sentidos. A gente tem que entender primeiro o sentido do verbo. Quando eu entendi o sentido do verbo, eu faço a perguntinha ao verbo. Tá bom? Posso passar a página, então? Vamos lá, então. Nosso próximo verbo é o verbo agradecer. E aí já tá até... Pode falar, Júlia. Qual é a pergunta? Pode abrir o microfone. Tá me ouvindo? Tô sim. Vamos supor que eu estou fazendo uma atividade, aí ele pede qual a regência do verbo tal. É a mesma coisa que ele estiver pedindo qual a transitividade do verbo tal? Isso. Aham. Mesma coisa. Vamos pegar um exemplo. Vou voltar a folha aqui, ó, a página. Qual é a regência do verbo agradar? Tá acompanhando comigo? Qual é a regência do verbo agradar nessa oração aqui, ó? A menina agradou o cachorro. Qual é a ideia da regência? Você analisar o termo regente, que é o verbo agradar, e o regido, que é o cachorro, não é isso? Então, se eu perguntar para você assim, qual a regência do verbo agradar nessa oração? Ele é um verbo transitivo direto. É isso aí. Na verdade, nós já estudamos a classificação do que é transitivo e intransitivo. E é isso aí que nós vamos precisar para entender a regência. Entendeu? Entendi. Ó, mais um exemplo. Qual é a regência do verbo aspirar nesse caso aqui, ó? Aspirei ao cargo de professor. Aí qual é a regência? Verbo aspirar. Aí se você quiser colocar o sentido, né, no sentido de almejar, ele é um verbo transitivo indireto. Professor, eu preciso decorar os sentidos dos verbos para explicar a regência? Não, mas você tem que entender qual é o significado do verbo. Se você conseguir chegar a isso aqui sem passar pelo sentido, nossa, vai ser fantástico. Mas você precisa entender o contexto da oração, da construção da oração. Entendeu, Diogo? Ok? Pessoal, vocês entenderam a pergunta da Julie, então? Significa que toda vez que for perguntado qual é a regência desse verbo, eu vou classificar em transitivo e intransitivo? Isso aí. Quando for perguntado para você qual é a regência do verbo tal,
Você vai dizer assim, o verbo é transitivo direto ou é transitivo indireto? Fala, Matheus. Vamos lá, por favor, não me decapita dessa vez. É, então, você diz, ou melhor, pode existir dois tipos de regência, como uma verbal e outra nominal? Nós estamos trabalhando com regência verbal, nós estamos analisando o verbo. Aqui é só Sim, regência mas, verbal. Não, ok, existe mas regência nominal e regência verbal, mas não é a mesma coisa. Nós não tem a estamos. mesma função. Não tem Ouve a mesma primeiro, função. Matheus, ouve primeiro. Nós estamos trabalhando com a regência dos verbos. A regência nominal é a relação de nomes, é outra matéria, é outro conteúdo, não tem nada a ver com esse da aula de hoje, não. Hoje nós estamos analisando a questão de verbos, ou seja, transitividade dos verbos, regência verbal, entendeu? Tanto que eu não estou nem chamando atenção para nome. Quando eu coloquei aqui, ó, a moça agradou o cachorro. Qual é o meu elemento? Agradou. Quando eu iniciei a aula, eu disse para vocês assim, termo regente, o poderoso, é o verbo. Hoje é regência verbal. Existe sim regência nominal, mas é outro assunto, é outra coisa. Deu para entender? Deu. Outra coisa aqui também. Então, a regência verbal que nós estamos aprendendo é usada para ligar, vamos dizer, um sujeito ao seu complemento? Nada tem a ver com sujeito, é análise do verbo com o complemento. Se é regência verbal, eu estou analisando o verbo. O verbo não está no sujeito. O verbo ele está dentro do predicado. Ok. Tá bom? Uhum. O que interessa para a gente agora é a relação do verbo, e o verbo faz parte do predicado. O verbo faz Matheus? parte do predicado. Certo, agora entendi. É porque não estava entendendo bem. Tá. Obrigado. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Ok, vamos lá então. Dando continuidade aí, vamos conhecer alguns outros verbos. Alguém colocou alguma perguntinha ali no chat? Ao é preposição? Sim, Maria Eduarda. Ao é a preposição a, mais o artigo o. Aí forma a preposição ao, tá bom? Alguma perguntinha? Não? Dando continuidade aqui, então. Vamos lá para mais um tipo de verbo. Obrigada, David Eos, pela resposta. Alguém me respondeu aí, né? Verbos como agradecer, pagar e perdoar são verbos que possuem a mesma regência, ou seja, são classificados igualmente de acordo com o sentido. Acompanhem comigo. Quando eles forem verbos transitivos diretos, estão. Opa! O que aconteceu aí? Só um momentinho, pessoal. Dando continuidade aí, então. Apareceu para vocês? Apareceu aí, gente? Ok. Matheus, também não sei não, deve ter sido alguma coisa que alguém que entrou errado aí, mas vamos dar continuidade aqui. Verbo agradecer. Agradeci o presente. Observem que nesse caso, quem agradece, agradece algo. Agradeci alguma coisa. Então, quando se referir ao que está sendo agradecido, pago ou perdoado, eu digo que esses três verbos, nesse sentido, são transitivos diretos. Por exemplo, eu agradeci o presente, eu agradeci alguma coisa, não é a pessoa, não, eu agradeci algo. Eu perdoei o erro, eu paguei o livro, eu paguei a conta. Então, quem agradece, agradece algo, quem perdoa, perdoa algo, e quem paga, paga algo. Deu para entender, pessoal? Verbo transitivo direto. Repetindo,
Quem agradece, agradece algo. Quem perdoa, perdoa algo. Quem paga, paga algo. Mas eu também posso usar esses 3 verbos como verbos transitivos indiretos, porque eu posso agradecer a alguém, eu posso perdoar a alguém e eu posso pagar a alguém. Não é assim? Eu posso pagar a conta, ou seja, paguei algo, e eu posso pagar ao açougueiro. Então, eu estou pagando alguém. Deu para entender essa diferença? Então, eu agradeço aos amigos. Olha só, agora agradecer está no sentido de verbo transitivo indireto. Agradeceu a alguém. Eu perdoei ao amigo. É uma pessoa, então perdoei a alguém. Transitivo indireto. E eu paguei ao livreiro, né? Eu dei até o exemplo do açougueiro. Então, ao livreiro é a alguém. Nesse caso aqui, tenho que estar atento e observar que o verbo, ele pode estar se referindo ao que é pago ou à pessoa que está sendo paga. Eu posso dizer, paguei o livro. Posso dizer, paguei ao Mateus. E também posso dizer, paguei o livro ao Mateus. Por quê? Fazem aí mentalmente. Quem paga, paga algo. Quem paga, paga a alguém. Ou quem paga, paga algo a alguém. Ou seja, Julie, depende do que você quer mostrar. Por exemplo, você pode pagar algo. Você pode pagar alguém. E você pode pagar alguma coisa a alguém. Então, depende do que você quer falar. Por isso que a gente tem que analisar o contexto. Por isso que a gente tem que analisar o que está sendo mostrado aí, tá bom? Então, nesse caso, eu digo que os verbos agradecer, pagar e perdoar, é isso mesmo que você colocou, Julie. Pelo contexto, eles possuem 3 regências diferentes. Eles podem estar se referindo a alguma coisa, podem estar se referindo a alguém, ou podem estar se referindo aos dois. Pode ter um único complemento, sem preposição, podem ter um único complemento com preposição, e podem ter 2 complementos, um com e um sem. Deu para entender, pessoal? Quais são esses verbos ali que possuem essa possibilidade? Lembram do verbo entregar? Quem entrega, entrega algo a alguém, não é isso? Quem traz, traz algo a alguém. Então, esses tipos de verbos são verbos que possuem mais de uma regência. Eu posso dizer que eu entreguei o documento, eu entreguei ao porteiro e eu entreguei o documento ao porteiro. Depende do que eu quero dizer, depende do que eu quero falar. Verbos avisar, comunicar e informar são verbos que precisam sempre de 2 complementos. Quem avisa, avisa algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. E quem informa, informa algo a alguém. Sempre serão verbos transitivos diretos e indiretos. Como assim? Eu avisei ao amigo. O quê? Sobre o problema. Quem avisa, sempre avisa alguém sobre alguma coisa. Não dá para você chegar aqui e dizer assim, eu comuniquei. O quê? O ocorrido. A quem? Estão vendo? Alguns verbos precisam dos 2 complementos. Nesse caso aqui, verbos como avisar, comunicar e informar sempre serão transitivos diretos e indiretos. Verbos como chegar, ir e vir. Prestem atenção aí agora, ó. Verbos como chegar, ir e vir. São verbos intransitivos. Quem chega, chega. Quem vai, vai. Não é isso? E quem vem, vem. Aí você complementa. Eu cheguei à escola. Eu fui ao colégio. Ele veio
a escola. Ué, professora, mas não deveriam ser verbos transitivos indiretos, não? Não é essa a dúvida que a gente tem? Ué, mas quem vem não vem de algum lugar? Quem chega não chega de algum lugar? Quem vai não vai em algum lugar? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Entretanto, vamos pensar comigo. Quem chega, chega. Se você chega é porque você não estava ali, você veio, então chegou e acabou. Quando você diz onde você chegou e de onde você veio, você está acrescentando informação extra. É o que nós conhecemos como adjunta adverbial de lugar. Chegou onde? Ao colégio. Adjunta adverbial. Então, guardem aí verbos como chegar, ir e vir. Passa o marca-texto aí, hein? Aquele laranjão, verde, que fica bem destacado. Verbos como chegar, ir e vir são verbos intransitivos. O complemento que aparece é a informação extra, chamado para a gente de adjunto adverbial. Deu para entender, meus amores? Todo mundo acompanhando? Continuando, Matheus. Vamos lá. Verbos como esquecer, lembrar. Prestem atenção nesses dois aqui, ó. Quem esquece, esquece algo. Mas quem se esquece de algo. É para repetir, Júlio, o que eu falei antes aqui? É só para vocês assinalarem que verbos como chegar, ir e vir, eles funcionam como verbos intransitivos. A ideia que você tem de completar de onde você chegou ou aonde você chegou, de onde você veio ou para onde você vai, funcionam para a gente como adjuntos adverbiais. Entendeu, Júlia? Júlia, certinho? Responde aí para mim, pessoal. Ok. Então, continuando aqui. Quero que vocês prestem atenção nesses dois casos aqui que eu vou explicar juntos, ó. Quem esquece, esquece algo. Mas quem se esquece de algo. Qual é a diferença? Eu acrescentei o pronomezinho se aqui, ó, gente. Tem que prestar atenção. Quem esquece, esquece algo. Então, é um verbo transitivo direto. Eu esqueci o trabalho em casa. Esqueci algo. Mas quem se esquece de algo. Por exemplo, Julie se esqueceu do trabalho. Eu me esqueci do trabalho. Tá bom? Ela se esqueceu, que aí o se refere a ela, nós já estudamos pronomes pessoais, e o me se refere a mim, né? Então, quando eu uso pronomezinhos me e se, eu tenho que ter preposição. O verbo é transitivo indireto. Então, é só guardar assim, ó. Quem lembra ou esquece algo. Quem se lembra ou se lembra ou se esquece de algo. Resumindo, eu tenho que guardar que toda vez que aparecer para mim o pronomezinho se ou me, eu vou fazer uso da preposição de. Tá bom, gente? Eu esqueci algo, eu me esqueci de algo. Beleza, Maria Luísa? Ficou claro, pessoal, isso aqui pra gente? Ok. Continuando. Morar e residir. Quem mora ou reside naquele lugar e acabou. É o mesmo caso que nós vimos lá atrás. Você não precisa dizer que você mora na rua tal, que você reside em tal lugar. Porque quem mora, olha só como que é a lógica. Quem mora, mora em tal lugar. Quem mora, mora ali. Você mora porque você é morador. Então, é um verbo intransitivo. Só guardem, verbo morar é verbo intransitivo. Ué, e esse complemento que aparece aqui? Eu moro na rua tal. Esse complemento é chamado pra gente de adjunto adverbial de lugar. Por quê? É o mesmo sentido de habitar. Quem habita, habita. Onde eu habito? Isso aí é um complemento extra. Se você mora, é o sentido de eu moro aqui.
eu faço morada, eu habito aqui. Então, o complemento que aparece depois do verbo morar sempre será adjunto adverbial de lugar. Vou repetir para quem quiser anotar. Verbo morar sempre será verbo intransitivo. Verbo morar é intransitivo. Quando eu defino o local onde eu moro, eu estou delimitando o local, o lugar. Eu estou identificando o adjunto adverbial de lugar. Ok, pessoal? Certo? Verbo namorar. Todo mundo fala errado. Porque o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Quem namora, não namora com alguém. Todo mundo diz assim, né? Eu namoro com Fernando. Não existe isso. Quem namora, namora alguém. A gente ouve muito isso aí errado. Então, o certo é, eu namoro Fernando. Fernanda namora João. Na linguagem popular, no dia a dia, a gente ouve as pessoas dizendo que namoram com alguém, mas não é correto. Então, verbo namorar, marquem esse porque vocês erram muito esse, então faz um xizinho para prestar atenção. Verbo namorar sempre será verbo transitivo direto, ou seja, quem namora, namora alguém. Certo? Verbo obedecer ou desobedecer tem a mesma regência. Quem obedece, obedece a alguém ou desobedece a alguém. Também pode obedecer a alguma coisa. Por exemplo, eu posso obedecer aos meus pais e eu posso obedecer às normas. Então, eu estou obedecendo a alguma coisa, ou pessoa ou alguma coisa. Verbos transitivos indiretos, nós ainda teremos ali no sentido de obedecer. Desculpa, gente. É porque eu me perdi aqui com a pergunta aqui em cima. Deixa eu voltar aqui, gente, por favor. Então, pessoal, dando continuidade, vou voltar ao verbo obedecer e desobedecer. Ele é um verbo transitivo indireto. Porque eu posso obedecer a algo ou a alguém, né? Eu posso obedecer às leis ou aos meus pais, e eu posso desobedecer também a algo ou a alguém, desobedecer às leis ou aos meus pais. O verbo preferir, ele é outro verbo que eu quero que vocês marquem aí, porque ele também é um verbo que a gente erra demais. Porque a gente fala assim, ó, eu prefiro chocolate do que sorvete. A gente costuma fazer a comparação usando a expressão do que, e não existe isso. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Guardem porque a gente erra muito. Então, eu deveria dizer, eu prefiro chocolate a sorvete. O verbo preferir, ele é um verbo que ele não pede essa comparação do que. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, vai aí embaixo na sua apostila, aqui embaixo do verbo preferir, e coloca preferir uma coisa a outra. Deu para entender? Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, sempre dizer, eu prefiro chocolate a sorvete. Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? O que nós precisamos estar atentos? Aos sentidos dos verbos, tá bom? Então, aguardem só um momentinho que eu vou finalizar aqui.